seja, quando você muda a crença, você muda o quê? Os seus pensamentos. E quando você muda os seus pensamentos, você muda os seus sentimentos. Quando você muda os seus sentimentos, você muda também as suas ações, as suas atitudes e, consequentemente, muda os seus resultados. Então, Mais um episódio, passei dos 30 e o meu convidado hoje, ele é um mestre da inteligência emocional e também é o que? Empresário. José Carlos Boito, seja muito bem-vindo. Inteligência emocional é um assunto que daria pra gente fazer o quê? Umas 10 horas. com certeza. Né? Então seja muito bem-vindo. Eu quero que hoje você ajude essas mulheres que estão em casa a entender o que é inteligência emocional e como que a gente coloca ela em ação. Então vamos começar falando o que é a inteligência emocional. Fantástico. Primeiro, boa tarde, né, a todos. É um prazer gigante estar aqui. A gente se conheceu aí via online, né, através de conexões, e estar aqui hoje é um presente. Então, muito obrigado pelo convite e espero honrar esse convite, ajudando todas as mulheres que estarão, né, assistindo esse episódio do podcast. Vamos lá, inteligência emocional. A inteligência emocional, eu falo assim que ela pode ser dividida em dois pilares, que é o que? É o se relacionar com você mesmo, como eu me relaciono comigo, com o meu autoconhecimento, como que eu controlo, entre aspas, que eu vou falar, esse controle aí, né? Como que eu antecipo, né, esse controle das emoções. E também como que eu me relaciono com o outro. Ou seja, as mulheres, com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe, com as amigas, no dia a dia, no trânsito. Então, você ser gestor das suas emoções, autoconhecimento e entender seus pontos de melhorias e o que você tem de melhor também, e se relacionar com o outro básico. Daí a gente vai falar muito sobre isso. E hoje as pessoas estão investindo mais em inteligência emocional, porque assim, eu conheço inteligência emocional, estudo, pratico, né? Sempre estou ali tentando gerir minhas emoções há muitos anos. Mas parece que hoje isso tem sido mais acessível. As pessoas estão preocupadas com a inteligência emocional porque todo mundo faz curso de empreendedorismo, faz curso de vendas, faz curso de marketing digital, mas acaba esquecendo da peça principal, que somos nós mesmos. Então, hoje está Exato. tendo essa procura, as pessoas estão vendo a importância de aprender, de lidar com as emoções? Aumentou o número, mas infelizmente não é uma procura. Fala assim, eu vou lá procurar. Geralmente ela vem associada à dor. Tá? Ainda é assim. Ainda. Então, e assim, o programa tem tudo a ver, né? Sim. Depois dos 30, e geralmente quem chega para a inteligência emocional, quem busca se melhorar, quem busca autoconhecimento, já passou dos 30. É o pessoal que já passou, que de repente fez uma faculdade errada, que entrou, fez uma escolha errada, ou talvez no relacionamento, ou passou por um relacionamento abusivo, no caso das mulheres, e sofreu um pouco, e aí vem para o mundo do autoconhecimento. Seria aquela época de restauração de algum acontecimento que a machucou muito. Exatamente. Eu tenho um seminário de inteligência emocional que chama Imersão Águia. E eu trago a lenda da águia, que, ela, né, que fala que a águia, próximo dos 40 anos, ela se recolhe, ela arranca o bico, é um processo dolorido de dor, tira todas as suas penas, ela se reconstrói. E nós, seres humanos, as mulheres, também nesse período, né, dos 30, 40 anos, elas precisam olhar para si, entender o que ela carrega na vida desde a infância, principalmente lá dos 6 aos 12 anos, ou do 0 aos 12 anos. Vamos pegar do 0 aos 12 anos, onde ocorre o quê? Tem os fatos, os acontecimentos, e as pessoas dão significados. Então, ocorre as sinapses neurais, neurônio com neurônio se comunica, e você dá um significado a isso. Só que nós arrastamos isso pela vida, e quando dá os 30, 40 anos, começam a aparecer as consequências das crenças que nós enraizamos ali desde de novos, muito novos. E quando chega nessa idade aí, próximo a essa idade, começa realmente o fardo ficar pesado e precisa olhar para si e ter um recomeço, uma reconstrução. Eu falo assim, não é um processo, geralmente quando o pessoal vem para o treinamento, fala, eu vou lá para o evento motivacional. Não, sabe, não é motivacional, porque você vai lá para se reconstruir, não é só motivação, é muito Para mais acessar a profundo. sua verdadeira identidade. Essência. E a gente vê sempre nas redes sociais todo mundo falando crença, crença, crença. E às vezes, uma colega que está em casa assistindo agora, ela não sabe o que é crença. Queria que você explicasse rapidamente para elas se localizarem e ver quais são as crenças mais comuns, né, que as mulheres Ótimo. apresentam. Vamos lá. Crença é todo pensamento considerado verdadeiro, ou não.
Ou seja, tudo que você pensa que é certo ou errado já é uma crença. Então, como eu já falei aqui, dos 0 aos 12 anos, vai ocorrendo os acontecimentos, os fatos, a rotina do seu dia a dia. E tudo o que acontece lá, seja que você vai ouvir alguma coisa, ou você vai sentir, ou até mesmo enxergar algo, você dá significados a isso. Ou seja, de repente, uma mulher que viu lá na infância a sua mãe sendo traída, ou de repente num relacionamento abusivo, apanhando dentro de casa, coisas assim, vamos pegar o extremo Sim. até mesmo. Mas o que que ela deu um significado a isso? E isso gera uma crença. E isso ela vai levar para a vida. Então, ela dá um significado e se arrasta com ela. Ou seja, parte financeira também. Ela pode olhar para a parte financeira e falar assim, geralmente, dali dos 0 aos 12 anos, o que você escutou? Você vai ser uma criança próspera, você vai ter tudo de melhor na sua vida, vai acontecer muitas coisas boas. Ou você escuta o contrário. Fala assim, na volta eu compro. Sabe, muitas crianças... Ou papai não pode dar porque isso custa muito dinheiro e papai trabalha só para colocar comida em casa. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não cai do céu, dinheiro é sujo, Exatamente. né? Aquela coisa de não põe a mão no dinheiro, lava, não coloca na boca porque dinheiro é sujo. E isso vai atrapalhando. Você gera uma crença, você não tem realmente o que a pessoa quis falar naquele momento, você não tem o discernimento correto disso, e isso vai afetar a sua vida. Vai afetar. Isso aí é certeza, tá? Eu trabalho todos os finais de semana, eu estou com muitas pessoas chegando dentro de um evento e as pessoas chegam sem conhecer, sem entender o que é crença, já ouviram na internet, a crença, confunde com crenças religiosas, mas não entende o quanto isso afeta. Ou seja, quando você muda a crença, você muda o quê? Os seus pensamentos. E quando você muda os seus pensamentos, você muda os seus sentimentos. Quando você muda os seus sentimentos, você muda também as suas ações, as suas atitudes e, consequentemente, muda os seus resultados. Então, as crenças, ela está por trás de tudo. É uma coisa que vai mudar o seu jogo. Seja ele financeiro, seja ele no relacionamento. Eu falo assim, se você tem um bom casamento, se você vive feliz, é porque você tem crenças. E crenças possibilitadoras, positivas. Agora, se você tem um casamento, vive no meio de confusões, brigas, e você tem alguma crença aí limitante que está impedindo você de ser feliz. Na parte financeira, a mesma coisa. Por que pessoas têm sucesso financeiro, que vai lá, que ganha muito fácil, se destaca e vai lá e permanece? E já outras, aquela luta, ganha, perde, ganha, vai e não consegue. Parece que agora é minha vez e nunca chega essa vez, né? Acontece alguma coisa. Está relacionado às suas crenças, aos significados que as pessoas dão do que aconteceu, principalmente lá na infância, até na barriga da mamãe. É tão legal porque o jeito que ele está abordando aqui é uma maneira mais didática para você entender. Que eu falo que hoje, com acesso às redes sociais, a gente tem muita informação. Sim. Mas também tem muita coisa misturada, né? Então, assim, as pessoas falam de crença, mas não fala que existe crença positiva e a crença negativa. E me fala uma coisa, quem chega lá no seu instituto, qual é a crença que predomina? É do financeiro? É relacionamento? Qual que a pessoa chega, assim, qual é a maior dor dela? Vamos lá, vou pegar até as mulheres. Autoestima, insegurança. Tá, isso aí é lógico financeiro, Sim. muito desequilíbrio financeiro. Mas tá? o desequilíbrio financeiro, ele vem dessas crenças de quê? De insegurança, de falta de autoestima. Eu conto assim, quando muito pequeno, aconteceu algo comigo. Quando eu tinha acho que 9, 10 anos, meu pai falou, você vai aprender a dirigir. Eu falei, ótimo, vamos lá, vou aprender, né? Criança, louco para dirigir naquela época. Se dirigia muito cedo, os pais ensinavam a dirigir, né? Não tinha tanta fiscalização, né? Falar isso aqui. Mas era assim que funcionava, né? Numa época atrás. Aí o que aconteceu? Eu fui lá para aprender a dirigir. Meu pai saiu com o carro se descontrolou, eu peguei numa cerca. E riscou o carro. O homem italiano bravo, você não faz ideia. Eu acho que eu faço. Ele começou a gritar, descontrolado, rosto vermelho, olho azul, né? Sabe aquilo? Ah, meu rosto vermelho. Italianão, gritando, olha o que você fez, olha o carro e tal. Nessa hora, assim, todas as vezes que eu conto, a lembrança vem assim como se fosse hoje. Por quê? As pessoas da rua começaram a abrir as janelas. Alguns davam risada, outros pegavam, olhavam aquela cena assim, ficavam assustados, né? Com um homem gritando com uma criança, mas ninguém falava nada, mas a lembrança ficou. Então, primeiro, o que eu quero trazer para vocês, um fato, um acontecimento. Aprendendo a dirigir, o carro descontrola, raspa o carro, é um fato, um acontecimento. Meu pai gritando, continua fazendo parte do acontecimento. E aí os significados, as sinapses neurais que eu dei a isso. Toda vez que eu for fazer algo novo,
eu não sabia dirigir. Eu estava fazendo algo novo, eu estava me arriscando. O que aconteceu? Eu errei. E quando eu errei, o que aconteceu? Eu fui envergonhado. Gritaram comigo. E aí gerou o quê? Um padrão de insegurança, um padrão de comportamento. Mas que não ficou só na direção. Você acha que quando eu chegava na escola... E tá no inconsciente, né? É isso Totalmente. no inconsciente. Aí você fala, imagina, a nossa mente, ela é atemporal. Ela não sabe entende. o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Então, as coisas você vai acionando e vai te bloqueando em tudo. Então, quando eu chegava na escola, tinha uma apresentação lá na frente da escola. Travava. Mesmo eu sabendo, tendo conhecimento. Você acha que eu ia ser aquele que ia lá na frente? Não. Por quê? No meu padrão de comportamento inconsciente era que, se eu me arriscasse lá na frente, eu poderia ser o quê? Envergonhado, ia gritar comigo. E isso foi. Eu fui dirigir com mais de 30 anos, tinha motorista. Nossa, Tá sofri. vendo? E é uma coisa, entre aspas, simples do cotidiano. Mas que afeta não somente uma área toda, mas que tem pessoas que vão passar pela vida sem entender que isso era uma crença. Sabe? Quando escuta, fala, nossa, já aconteceu comigo algo parecido, de trás para a área de relacionamento, talvez para a área financeira, cada um tem as suas, sabe o que aconteceu. Então, quando você vem para esse mundo, né, de autoconhecimento, é muito individual, porque cada um teve um fato, um acontecimento, mas os significados que vocês dão geralmente é muito relacionado ao quê? É deixar negativo. E aí ferra, daí a pessoa sofre. E eu também trabalho com autoconhecimento, o método Única, ele também oferece algumas ferramentas. E eu sempre falo para as alunas, autoconhecimento liberta. Não adianta. Por muitos anos também, olhando lá atrás, eu falava, imagina essas coisas de autoconhecimento, coach, imagina, PNL. Mudou minha vida. Posso falar, mudou minha vida. Aí depois que você vai o quê? Amadurecendo, eu falo que entrando ali na vida adulta, que você vai empreender, que você vai se relacionar, que você vai ter problema. Aí você fala, não, isso eu acho que deveria ser ali na cartilha da escola. Exato. Porque hoje as pessoas não adoeceriam. Quantas mulheres que estão doentes por conta o quê? De crenças. Exato, porque na escola nós aprendemos a somar, multiplicar, o português, a geografia e tal, mas não aprendemos como lidar com os outros, como lidar com os sentimentos, com a frustração de não deu certo. Poxa, ó, não vai dar tudo certo. A vida é feita de erros, de desacertos, de opa, não deu mais uma vez, vamos tentar de novo. E quando você não tem essa habilidade de suportar e amadurecer com isso, você sofre. Tem pessoas, e nós estamos numa geração onde as pessoas com 12 anos estão tomando tarja preta. Sabe? Eu faço trabalho em escolas Sim. de inteligência emocional e quando eu chego a falar com os diretores... Lamentável, né? A criança não está vivendo aquela fase. É triste porque os diretores falam a geração sem sonho, sabe? Porque crianças, e nada contra, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando que você não pode ter isso, mas né, as crianças antes sonhavam o quê? Em ser um jogador de futebol, em ser um piloto de avião, em ser uma aeromoça, enfim... Qualquer área que você sonhava grande. Tinha um sonho ali, engenheiro, né? arquiteto, tá, todo mundo, arquitetas, médicas, né, sabe, sonhavam. Daí eu tava falando eu chego nas escolas e falo, não, hoje eles sonham em trabalhar no mercado da escola, na oficina, no mercado da escola, no mercado do bairro, na escola do bairro. Quando sonham. É que eu falo, com as redes sociais, como eu estou muito inserida nisso, eu vejo que hoje as mulheres, até as mulheres que passaram dos 30, até por isso o nome desse podcast, elas não têm mais o sonho, elas vivem na comparação. Exato. Olha, a fulana ali, ela tem 30 anos, ela já é multimilionária, a casa dela é perfeita, o casamento dela é dos sonhos. Peraí, a comparação, ela vem do quê? De crenças de rejeição, humilhação, Exato. essa falta de auto-amor. Eu brinco até na imersão que eu falo assim, o quanto que o que você vê, né, o que você escuta e o que você sente afeta. E eu falo, até o que você assiste na televisão, os vídeos que você assiste. Tudo, na verdade. É uma mulher que fica, vamos usar mulheres que Sim, a gente está sim. aqui, e assim, a mulher ela fica lá assistindo a televisão, né, durante o dia, tinha aquelas novelas que repetem, né, sabe, vale a tá, pena ver de novo. Daí ela assiste de novo. Geralmente, o que acontece? O homem rico da novela, ele geralmente tem o quê? Uma amante, ok? Aí é o seguinte, ela fica assistindo aquilo a tarde toda. É um homem rico, amante. E o coitado do marido dela nem é rico, nem tem o dinheiro, mas ela tem certeza, a hora que ele chega do trabalho, que ele tem uma amante. E aí gera confusão, gera briga, gera descontrole. Por quê? Gente, Porque olha,
Ela fica consumindo coisas negativas, E né? ela entra, tá aí a falta do autoconhecimento, ela começa a viver no mundo de ilusão. Exato, que não é Aonde ela dela. vai começar o quê? Criar fantasias negativas na cabeça dela, vai começar o quê? Prejudicar relacionamento, Casamento dela, tudo. casamento. A vida dela, né? E fica impedindo, briga, tem, sabe, o marido chega, ela já tá nervosa, porque fala, tava E aprontando algum. Um ele exemplo, né? Mas tem mil áreas ali que pode acontecer. Eu vejo, assim, pessoas sendo prejudicadas, o que você consome está diretamente ligado ao que você é. Né? Eu falo, o que você vê, o que você escuta, o que você se permite, né? Na pandemia a gente passou muito por isso, né? Eu falava assim, tinha um grupo das pessoas que chegava, né? Você falava assim, que era o grupo da morte, né? Que um falava, o outro falava, não, mas morreu mais 2 aqui, lá morreu 3, né? boletim Eu online. tenho alguma coisa negativa também, né? O ser humano tem essa Tem. tendência, né? De puxar mais pro E negativo. puxa muito mais pro negativo, e quando vê algo positivo acontecendo, ela tá tão. Recebeu tanta informação ruim, Ela não tanta acredita. crença, ela não acredita que uma mulher, ela pode. Eu falo isso em uma das minhas palestras. Eu falo para as mulheres: fechem os olhos. Imagina uma mulher parando aqui na frente de Mercedes vermelha, Porsche. Imagina um carro de luxo de alto valor. Uma loira bonita com vestido colado, um corpão com joia, com bolsa de luxo. O que vem na sua cabeça? Aí elas abrem os olhos e eu vou perguntando. Que o amante dela, que ela tem amante, que é esposa de homem rico, que deu golpe no homem da lancha, que faz coisas ilícitas. Eu falei assim, em nenhum momento, nunca. A não ser que são meninas que já passaram por meu Pelo treinamento, processo, pelo processo, elas já estão ali. E nunca fala uma mulher que trabalhou, que estudou, que se dedicou e que venceu. Então elas não conseguem ver uma mulher ali bonita, bem-sucedida, bem vestida, no carro importado, Foi fruto do trabalho, com da os olhos dedicação. de uau, ela venceu e eu também Eu quero. também posso. E isso é dolorido porque as mulheres cada vez mais, inclusive, estávamos falando aqui nos bastidores sobre isso. Eu acabei de ter um problema com um dos meus produtos que foi plagiado por uma mulher empresária que me conhece, enfim. E as pessoas falaram, como você conseguiu não esgoelar, não sair assim do seu equilíbrio? É lógico, fiquei brava, fiquei. Lógico, Mas é é aquilo normal. de você gerir as emoções. Que não adianta. Quando a gente vira adulta, a gente tem que o quê? Amadurecer também as emoções. A gente tem que olhar Exato. para isso, né? E a inteligência emocional me ajuda nisso. É lógico que na hora... Mas foi assim, foi 5 minutos que eu fiquei pé da vida pela surpresa do que tinha Lógico, acontecido, que eu não que nós somos esperava. humanos. Mas aí eu respirei e falei, tá, o que eu preciso fazer? Não adianta eu me descabelar. Vou falar o quê? Com o advogado? Vou falar com a pessoa? Então, o gerir as emoções, a gente aplica, a gente tem que viver isso diariamente. Tanto nas Exato. pequenas coisas, quanto em coisas grandiosas dentro da nossa empresa. E você foi muito feliz em falar no gerir, porque eu até brinquei, eu coloquei no começo o controle das emoções, por quê? As emoções nós não conseguimos controlar, porque é algo que nosso sistema, né, o É cérebro, muito é muito rápido. rápido. Então, eu falo, se aparecesse aqui, né, um cachorro grande, um pitbull aqui, rapidamente, o que acontece? O olho, a pupila dilata, o coração acelera, manda o sangue para os músculos maiores Já e você tá ali em fica alerta, em estado de né? alerta. Mas isso que eu falei, assim, são milésimos de segundo. Então você não consegue controlar, mas você pode gerir. Se você sabe que você é uma pessoa explosiva, que no final da tarde você não pode entrar numa reunião porque você já está cansado e que você vai se perder, você não vai entrar numa reunião. Se com fome você fica fora do salto. Tá. Vamos abrir aqui coisas íntimas, né? Porque estamos aqui para ajudar você, mulher. Eu era uma pessoa que, assim, qualquer coisinha eu explodia. Aí as pessoas falam, é porque é o seu signo, né? Que eu sou Áries com ascendente em Áries. Então a pessoa fala, é É o o signo. Satanares, é o signo. Gente, não é o signo. É essa questão mesmo de você não se conhecer. Então hoje as coisas acontecem, no primeiro momento eu dou um uá. Mas aí eu falo, Cassie, calma, não é assim que você vai resolver, você só vai piorar. Mas por quê? Porque eu estou sempre em alerta nas minhas emoções. Exato. Porque eu sei que se ali eu surtasse, não só aquele problema, mas todo o meu dia ia o quê? Por água abaixo. Eu não tinha só aquele Às vezes problema não é para só o dia, né? É. Às vezes acontece, é muito Aí maior. vem o estresse, aí vem depressão, enfim, acarreta as doenças. Olha, eu por 5 anos, tá? Isso aqui eu só falando nas imersões, vou contar aqui hoje. É assim, por 5 anos eu entrei num processo de autoconhecimento, eu escrevia todos os dias, eu respondia 2 perguntas. O que eu fiz hoje que não gostaria de ter feito?
Essa era uma das respostas. Todos os dias, tá? 5 anos, chegava no final do dia, o que eu fiz hoje que não gostaria de ter feito. E tava lá, agi impulsivamente. Briguei com a Cassie, Só briguei com o tinha Paulo, isso, briguei né? com o Ricardo. Todo dia era repetição. Eu tinha um impulso e brigava com alguém. E depois se arrepende. Exato, daí eu percebi que o problema não estava com o outro, estava comigo, que eu tinha que mudar isso. Foi um processo, gente, foi 5 anos. Eu saía do churrasco, eu parava no final do dia e ia responder. Eu saía do trabalho, eu estava lá no final do dia e respondia. Você percebe que você tem padrões repetitivos e que, sabe, você é isso. E que você acaba achando natural. Você fala, mas eu sou assim, é a minha personalidade. E tem como mudar. Tem, lógico, porque o QI é algo seu que você nasce, fala, opa, esse aqui foi lá, é seu. Agora o QE, ele é desenvolvido, né? Que a inteligência emocional você consegue desenvolver. São habilidades que você vai desenvolvendo no dia a dia. Eu tive uma menina trazendo aqui essa situação de crenças um pouco diferente. Ela foi num treinamento meu e nós temos muitas dinâmicas de abraço, né? De carinho, de afeto e tal. E eu vi, ela estava frio, ela estava com uma jaqueta de couro e tal. E isso chamava atenção, porque eu via que quando eu ia abraçar ela tinha um movimento meio diferente, sabe? Tinha uma... Aquele tipo, nossa, recuo. sabe? Tava estranho. E aí no final do dia, no final, depois da última dinâmica, que é muito forte, voltado para despertar de emoções mesmo, assim, o que você vem fazendo com a sua vida, missão, propósito, enfim, tudo isso. E aí ela falou, preciso falar com você. Daí ela chegou a conversar comigo e tal. Inclusive ela me chamou hoje, ela vive fora do país, é uma diretora de uma grande empresa, né, a nível mundial. E ela me chamou, ela falou, preciso voltar para os treinamentos. Tá? Ela chamou hoje, por isso que é a lembrança aqui. E aí nesse momento, foi aqui em Campinas essa imersão, ela falou assim, Zé Carlos, eu estou passando por um processo diferente. Meu problema não é financeiro. Eu venho de uma família que tem dinheiro. Meu pai sempre teve muito dinheiro. E quando eu era pequena, meu pai falou assim, nunca deixe que nenhum homem, sabe, sustente você. Você precisa ser independente. Ela falou, eu levei muito a sério isso. Só que as experiências, os relacionamentos fez com que eu me fechasse aos sentimentos. Então ela falou, hoje eu tenho bastante dinheiro, tinha da minha família e consegui. Mas esse não é o problema. Eu me fechei. Ela falou assim, eu sou diretora de uma empresa onde eu fico muito no México e os homens são muito machistas. Eu tenho que me relacionar, eu sou chefe de muitos homens. Ela tem que usar a energia masculina dela ali para ser respeitada, né? Que daria mais falar de energia Nossa, que nós entraríamos. Esse tema... E aí ela falou assim, só que fazia 2 anos que eu não abraçava uma pessoa. E ela falou, ali. Cara, foi libertador. Ela falou que você falou, aqui mudou a minha visão, eu tô sendo transformada daqui, cara, eu tô feliz. Ela falou que eu tinha me bloqueado, todos os meus sentimentos estavam bloqueados. Então, quando você passa, que você entende, você olha para o que aconteceu na sua vida, que ela entendeu o que o pai dela falou, o quanto afetou, os relacionamentos que ela passou. E que talvez ele não falou nessa intenção dela se fechar. Mas era de cuidado. Mas sim da questão dela ter o dinheiro dela e não depender, não ficar talvez com uma pessoa que a trate mal, que ela não esteja feliz, porque ela não tem o dinheiro dela. Mas tudo isso é que eu falo, né? Vai ali da visão do observador. E a gente só entende as coisas com o conhecimento que a gente tem. Exato, com a sua vivência. A Elise tinha uma música que ela falava, né? Ainda somos como os nossos pais. E somos repetições, entendeu? Do que nós ouvimos, do que nós sentimos, né? Do que nós vimos acontecer e saímos repetindo. É que eu falo, basta uma decisão de você querer mudar, de você buscar um autoconhecimento, de você buscar um treinamento. E agora me tira uma dúvida. A pessoa foi lá, participou de uma imersão, participei da imersão Águia. A pessoa está pronta aí para sair para viver ou ela precisa sempre ter uma manutenção desses aprendizados da inteligência emocional? Eu falo assim, sempre precisa estar evoluindo. Eu estou há muitos anos isso aí e eu estou todo dia aprendendo e buscando me melhorar como ser humano. Então o processo é contínuo, lógico. O despertar é em 1 segundo. Em uma dinâmica, algo você já muda a sua vida. Porém, se você não der manutenção, existe um efeito que a gente chama de evolução sistêmica, que provavelmente em 7 semanas você vai começar a decair. Porque passa, né? Exatamente, nunca mais vai voltar, sabe, o estado que era antes. Ela já evoluiu, isso aí Einstein falava. Porém, sabe, você vai deixar de crescer e a evolução é contínua, todo dia. Se você acha que não tem mais nada para aprender, não faz sentido. Pode fechar os panos da vida aqui e encerra aqui, né? Eu chamo de lapidação diária. É todo igual dia. Uma atividade física. Não adianta você emagrecer 10, 15 quilos e parar de depois se alimentar de uma forma saudável e de fazer exercício. Você vai voltar num estado... Você pode não voltar a engordar aqueles 20 quilos, mas vai ali engordar uns 5, aí você vai ficar triste de novo. Vai sofrer. Não adianta, nós somos seres humanos. Eu falo que nós somos espíritos em uma experiência humana. Show. E nós precisamos
orai e vigiai. As nossas emoções, os nossos atos, como tratar as pessoas. Porque a inteligência emocional, você falou no começo, É o se relacionar é o com se relacionar com o outro. Aí você Então. é uma vendedora. Enfim, gente, a gente vive com pessoas. Você vai atender uma pessoa, você vai conversar, você já chega de uma maneira humilhando, impondo. Isso, né? Você não sabe o que aquela outra pessoa está passando. Você não sabe o que aconteceu na vida dela. E como você se posiciona, você pode o quê? Tá colaborando para aquela pessoa ficar pior. Então a gente tem que Exato. tomar muito cuidado. Somos responsáveis também pelas crenças dos outros. Se eu falei aqui Sim. quando você é pequeno, você absorve isso e forma as suas crenças, o que você fala, as suas ações interferem diretamente no comportamento do outro também. Eu vou falar uma coisa que eu faço para a gente poder encerrar e eu quero que você, na sua visão, você fala se está correto ou não ou o que eu posso melhorar nisso. Acredito que as nossas amigas de casa também já conheçam um pouquinho disso. Quando a pessoa faz alguma coisa para mim, me trata de uma maneira que não é o jeito que eu gostaria, ou vem, é mal educada, é grossa, ou chama atenção na frente de muitas pessoas, é lógico que a minha vontade é devolver de uma maneira, né, ali no mesmo nível. Mas a gente o quê? A gente tem ali uma inteligência emocional, a gente consegue gerir. E o que eu faço? Eu respiro, não saio do meu lugar e vejo aquilo como um problema da pessoa. Porque se ela está me tratando daquela maneira, é o melhor que ela pode. Eu falo que a pessoa ela só externaliza o que tem dentro dela. Então, se ela foi mal educada comigo, ela chamou atenção, ela foi grossa, ela me xingou, eu olho para ela com carinho, falando, pensando comigo. Isso, ela não é sobre mim. É sobre ela. E ela está externalizando isso. Quando virou essa chavinha, quando eu aprendi isso, a minha vida mudou de uma maneira de não explodir, né? Não sair do meu controle e de também entender que aquilo não é para mim. Que eu continuo sendo aquela mulher que se dedica, aquela mulher que, lógico, tem erros, mas não da maneira do que aquela pessoa está falando. Isso me tirou de depressão, isso me tirou de relacionamentos tóxicos, isso fez eu ver a mulher que eu sou, a potência que eu sou. Fantástico. E é o que eu quero passar com os nossos episódios do Passeio dos 30. E se você não tem 30 anos, não tem problema. É para você aprender muita coisa com esses profissionais e chegar nos 30 de uma maneira muito saudável e feliz. Privilegiada, porque você, menina, né, que está aí antes dos 30 anos tem essas informações. e vai ter essas informações, com certeza irá sofrer menos. Eu posso te falar, quero encerrar com uma notícia boa, que você falou, as pessoas estão procurando, as meninas, as mulheres novas estão chegando nos treinamentos. Isso é incrível. Eu fico assim, estou muito feliz, porque nos últimos meses que eu faço, todos os finais de semana, eu estou em alguma cidade, muitas mulheres e abaixo de 20 anos, 18, 19, 23. Isso aí precisava falar antes de encerrar isso aqui. Então, tem essa novidade, né? Isso, pelo lado, vamos colocar psicológico, é muito positivo, porque com certeza elas vão chegar com 30, com 40, muito melhores, muito, sabe, mais seguras, né? E com ótimos resultados. Exato. Na tela tem todos os contatos para você cuidar da sua inteligência emocional, fazer as imersões. Eu espero que esse episódio tenha chegado aí na sua casa de uma maneira muito acolhedora. Mas na verdade eu tenho certeza que elas mudaram uma chavinha. Muito obrigada. E eu já vou deixar um convite para a gente falar sobre energia feminina e masculina, que é da minha área também. Eu gosto bastante. Eu acho que vai dar um papo muito legal. Se deixasse aqui, nós passávamos a tarde. Meia hora é muito pouco. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Espero que realmente cada mulher que assistir esse episódio aqui saia melhor do que chegou. Eu falo assim, a transformação é contínua, mas você precisa no start. E que seja nesse episódio. Um abraço e um beijo a todas. Obrigada. Com Deus.